Olá pessoal, a Cíntia me pediu para falar sobre o porquê que não consegue se envolver em relações. E aí ela até deu um exemplo, né, que estabelece relação com uma pessoa longe do lugar onde ela mora, mas mesmo na cidade onde ela mora, ela também não consegue se envolver. Então vamos falar um pouquinho sobre esse padrão? A questão do envolvimento tem muito a ver, em primeiro lugar, com a nossa imagem que nós tivemos da relação dos nossos pais. Algumas pessoas falam, não, mas Alex, meu pai e minha mãe, eles estão juntos até hoje, eles têm uma relação, um envolvimento. Mas pode ser que nosso pai ou nossa mãe, eles tiveram um grande amor que não foi vivido da forma como eles gostariam. Então eles estão juntos entre eles, mas o coração deles está direcionado para um outro amor, né? E isso às vezes é uma coisa que eles nunca falaram, né? Que eles nunca se expressaram. Nós, filhos, inconscientemente, podemos estar unidos a esse amor, né? Esse amor não vivido, e nós ficamos fiéis a isso, e daí a gente também não consegue estabelecer uma relação afetiva duradoura. Principalmente a mulher, né, no caso da Cíntia, ela pode estar ligada ao pai. Então é um bom lugar para a gente começar a olhar como é que está a minha relação, se você é mulher, com o meu pai. Às vezes a gente tem um amor profundo, às vezes a gente tem dó e às vezes a gente tem muita raiva. De qualquer forma, qualquer desses sentimentos em relação ao pai, e também poderia ser em relação à mãe, nos mantém presos a eles. É um movimento nosso de crescimento, até para a gente poder se ligar a alguém, né, amorosamente, de uma forma madura, conseguir começar a se afastar desses sentimentos, se afastar emocionalmente, se afastar das necessidades de cobrança, de julgamento, de raiva ou de dó, de tristeza, de vitimismo, né, que a gente tem em relação aos nossos pais, para que aí a gente vá se colocando à disposição de uma relação afetiva de forma madura. Quando a gente não faz esse movimento, quando a gente está muito grudado, seja fisicamente ou emocionalmente ao nosso pai, e se for um homem, principalmente em relação à mãe, a gente não consegue fazer esse movimento de ir, né, em direção ao amor. Uma outra questão que pode estar ocorrendo é que a pessoa está identificada com alguém do passado familiar que foi abandonado, alguém que acabou ficando sem nenhuma relação. Então, às vezes eu recebo clientes que dizem, olha, na minha linhagem tem diversas mulheres que nunca conseguiram se casar, né? Então a gente vê um padrão sendo repetido geração por geração e talvez a gente esteja preso a isso. Inconscientemente, a gente acaba querendo repetir o mesmo tipo de padrão para se sentir pertencente àquela linhagem. E aí, lógico, a gente não consegue tecer relações, a gente não consegue ter vínculos com pessoas de uma forma mais duradoura. Então é uma outra possibilidade. De qualquer forma, sempre o caminho é a gente olhar para a nossa relação com os nossos pais e a imagem interna que existe entre o pai e a mãe, né? Aquilo que a gente carrega como sendo a relação afetiva dos nossos pais. Muitas vezes a gente diz, eu admiro demais a relação dos meus pais, né? Então a gente está tão preso àquele olhar da criança, aquele olhar meio infantilizado de um amor entre os pais, que a gente não consegue olhar que podemos ter um outro tipo de amor, às vezes sem tanto vínculo, às vezes sem essa admiração, mas o amor que está disponível a nós como adultos. A gente ainda está preso a uma imagem infantil. E para as pessoas que tiveram uma imagem de pai e mãe, né, com muito conflito, com muita briga, também é uma imagem de criança e isso pode nos assustar, né? Se é para ter uma relação assim, é melhor eu não ter. E aí a gente nunca se entrega totalmente em uma relação, porque internamente ainda temos medos antigos, né? A gente tem necessidades da criança que não foram cumpridas porque a relação dos pais era muito conturbada, então nós não nos sentimos amparados, né? Sempre o movimento de crescimento que a constelação nos demonstra é que a gente aprenda a lidar com todas as nossas dores, com todas as questões emocionais que nós temos com os nossos pais e em algum momento a gente comece a fazer um afastamento. Se a gente não consegue fazer isso,
a gente continua preso a padrões, principalmente de dor, porque parte de nós tem uma certa carência, parte de nós está envolvido num jogo familiar e nós não conseguimos nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pela nossa vida afetiva, né, pelas possibilidades até que não dê muito certo, mas como adulto a gente entende isso é possível e eu quero, então eu vou fazer um movimento. Mas como criança, né, e essa criança interna que a gente carrega, se ela está muito machucada, a gente não faz o movimento, começa a boicotar, né, começa a não se envolver e aí nós repetimos a dor de relações sem envolvimento. Então eu espero ter esclarecido para a Cintia. Então se você gostou também desse vídeo, deixa um like, assine o nosso canal. Se você tem novas sugestões para eu gravar vídeos, também coloca aqui no descritivo que eu vou ler e dentro da minha possibilidade vou gravar novos vídeos com as suas sugestões. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.